Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez à nossa Escola Bíblica Dominical, aqui pelo canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2021 a revista condizente às lições bíblicas da vida do apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Estamos estudando, então, neste trimestre aqui, sobre como, através da inspiração do Espírito Santo de Deus, Paulo nos ensinou e sistematizou a fé cristã para nós, os gentios, haja vista que ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. E o que é gentio? Disse na lição passada, todo aquele que não é judeu é gentio, ou seja, todo aquele que não nasceu judeu, ele é gentio. Então aqui nós precisamos entender, o contexto da revista aqui, que é colocar em prática, irmãos, o que? O exemplo de vida que foi o apóstolo Paulo. Nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 2, que tem como tema Saulo de Tarso, o perseguidor. Esta lição é para o dia 10 de outubro de 2021. Já quero agradecer a você que me acompanhou aí no decorrer de todo o ano, caminhando agora para o quarto trimestre, amém? Temos como textuário para a nossa lição de hoje: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Este textuário está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no verso de número 1. Também temos aqui, irmãos, a verdade prática que diz: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. O que eu quero trazer aqui aos irmãos, que no textuário, como pode uma pessoa, irmãos, respirar a ameaça de morte? Ou seja, entendemos que ela estava vivendo ali no ódio contra os cristãos. Nós vamos adentrar um pouco mais no textuário, no decorrer dos tópicos e subtópicos da nossa lição de hoje. Ainda quero dizer aos irmãos que a nossa aula, ela é uma aula pautada, objetiva, uma aula aplicada, uma aula com muitas referências bíblicas. Então, eu peço que você esteja aí anotando, além das que a revista traz, outras que o Espírito Santo coloca no nosso coração no decorrer da semana, quando estou estudando a lição. Por exemplo, na nossa verdade prática, eu gostaria de enfatizar aqui aos irmãos que a igreja com certeza é uma instituição divina. Por quê, irmãos? Porque senão o inimigo já tinha conseguido destruir essa instituição. Quero levar os irmãos aqui a Mateus, talvez até repita esse texto no decorrer da lição, mas já quero trazer aos irmãos Mateus capítulo de número 16, no verso de número 18, quando o próprio Jesus Cristo ele vai dizer: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse isso, e a verdade prática está aqui nos trazendo nesta oportunidade. Então, pode acontecer o que for, nós vamos estudar no decorrer da lição que estamos sendo perseguidos. Não se engane, estamos sendo perseguidos como igreja, até mesmo no Brasil, de uma forma direta ou de uma forma indireta. Não vos enganeis. Mas o próprio Senhor Jesus disse: o inferno não vai prevalecer sobre a igreja do Senhor. Amém? Então aqui, como instituição divina, ainda quero levar os irmãos a uma referência bem conhecida dos irmãos, está lá em Lamentações, capítulo de número 3, no verso de número 22 e 23. Anotei aqui aos irmãos, Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23, diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Verso 23, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então, irmãos, nós não somos consumidos como igreja, porque as misericórdias do Senhor, elas nos protegem, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Também aqui, irmãos,
trazer desse contexto aqui que a gente está falando aqui, ó, a instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento. Arrebatamento, a palavra arrebatamento, ela significa tirar com força. E eu tenho uma referência bíblica aqui do próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, no verso de número 16 e no verso de número 17. Olha o que o próprio apóstolo Paulo, ele vem nos dizendo através da palavra do Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Oh, glória, amém? Então, a igreja, irmãos, ela está na terra, mas ela não pertence a essa terra. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Haja visto que igreja significa eclésia, ou seja, tirados para fora. Amém? Somos sal e luz. E vou trazer no final da aula uma outra palavrinha a respeito da conclusão da nossa lição de hoje. Temos como leitura bíblica em classe Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no verso 1, 2 e 3. Depois Atos dos Apóstolos, capítulo 22, do versículo 4 e 5. E também no mesmo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso de número 9, 10 e 11. Amém? Estaremos aqui trazendo alguns versículos, né, da nossa leitura bíblica em classe no decorrer da nossa lição de hoje. Também temos como objetivo geral conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Ou seja, no Brasil tem perseguição? De forma direta ou indireta, com certeza tem sim. É só nós pararmos para dar uma analisada em tudo que está acontecendo, seja no meio econômico, seja no meio político, seja no meio social, seja o ambiente onde nós estamos, e nós faremos algumas referências bíblicas para enfatizar este objetivo geral no decorrer da nossa lição. Sobre o objetivo geral, como disse aos irmãos, nós temos várias referências bíblicas do próprio apóstolo Paulo pós-conversão. Olha só o que ele vai dizer em 2 Timóteo, capítulo de número 3, no verso de número 12. Vamos lá dar uma lidinha. 2 Timóteo, capítulo 3, no verso de número 12, diz assim, ó: e também todos os que piamente, ou seja, que fielmente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. O próprio apóstolo Paulo vai nos dizer isto e está registrado na palavra. Não é o irmão Edson que está aqui trazendo, é a Bíblia, é a boca de Deus falando. 2 Timóteo 3,12. E também todos os que fielmente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Amém? Lembrando aos irmãos que nós estaremos estudando 3 tópicos. Talvez você que está chegando agora no nosso canal, a nossa revista é pautada, né, de 3 tópicos. Cada tópico tem os seus subtópicos e cada tópico tem os seus objetivos específicos. Amém? Caminhando para a parte de introdução da nossa aula de hoje. A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso. Nós precisamos entender, irmãos, podemos dizer assim, 2 fases da vida do apóstolo Paulo. Uma antes da conversão e uma pós-conversão. É isso que nós estaremos tratando na lição de hoje e dando sequência nas lições seguintes aí. Então, ó, ele era um fariseu zeloso, Saulo de Tarso. Lembrando também que Tarso não era o sobrenome dele. Tarso era o nome da cidade onde ele nasceu. Amém? Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Por isso ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da Igreja de Cristo no primeiro século. Então, irmãos, aquele que persegue a igreja, persegue a Cristo. Nós vamos entender esse contexto aqui. Temos como ponto central da nossa lição de hoje, no mundo de hoje, a perseguição contra os cristãos. Então não foi só lá na igreja do primeiro século. Ainda hoje
nós sofremos perseguição. Essa aparente tolerância religiosa que nós vivemos está ocultando aquilo que querem, mas não vão conseguir fazer contra a igreja e contra os cristãos, né, que servem ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caminhando aqui então para o nosso tópico de número 1, que tem como tema Saulo de Tarso, o perseguidor implacável. Este tópico tem o seu objetivo específico, que é elencar, ou seja, numerar as características persecutórias de Saulo. Vamos então ao primeiro subtópico. Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Aqui, o que significa, segundo o dicionário, blasfemo? Aquele que insulta a divindade. O que significa perseguidor? Aquele que atormenta. E, segundo o dicionário da nossa língua portuguesa. E o que significa opressor? Aquele que faz outro se sentir pequeno, ou seja, aquele que humilha, aquele que oprime. Então vamos entender aqui o contexto. Onde Paulo mesmo declara isso a seu respeito antes da conversão. 1 Timóteo capítulo 1, no verso de número 13. A revista traz o seguinte comentário. Como um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento. O que é truculento? Ser cruel ao extremo, usando grande violência contra pessoas simples, homens e mulheres sem qualquer compaixão. Ele acreditava piamente, ou seja, fielmente, que com esse comportamento estava agradando a Deus. Aqui eu quero trazer uma reflexão aos irmãos. O próprio Lucas, né, quando ele fala aqui a respeito de Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, no versículo de número 30. Olha só o que está escrito na palavra do Senhor. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Este aqui, irmãos, é o versículo-chave para nós entendermos a vida de Saulo. Posteriormente aí, Paulo, não que Deus trocou o seu nome. Saulo vem de uma origem de palavra, né? E Paulo, outra origem ali de palavra. Então aqui, ó, vamos estar entendendo aqui. Ele fazia tudo isso, como já dizia antigamente, né? Para mim, né, crente era malandro cansado. Minha mãe, se estiver assistindo essa aula, vai lembrar que eu falava isso para ela, né? Apesar de ter nascido num lar evangélico, ter me afastado durante um tempo dos caminhos do Senhor, e quando estava afastado eu falava, ô mãe, para mim esses crentes aí são tudo malandro cansado. E aí, irmãos, embasando essa frase na Bíblia, é Deus que tem o poder de fazer a transformação na vida de uma pessoa. Olha o que Paulo vai dizer, né? Olha o que a palavra do Senhor vai dizer no livro de Atos aqui, ó. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então é isso que acontece, né? Quando a pessoa entrega a sua vida ao Senhor. E aqui nessa ocasião, Saulo estava fazendo tudo o que ele fazia, perseguindo homens, crianças, mulheres, achando que ele estava fazendo, né, em nome de Deus. E ainda continua a revista dizendo assim, ó, que Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. Por causa de sua truculência, ou seja, por causa de sua crueldade, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outras cidades. O textuário vai nos dizer que ele respirava ameaça de morte. Imagina, irmãos, respirava ameaças de morte, ou seja, odiava o povo cristão justamente por ser zeloso, um fariseu ali fanático e zeloso, né, pela Torá, e achava ali que os do caminho, como eram conhecidos, né, os cristãos, eles estavam corrompendo, né, este verdadeiro ensinamento na visão dele. Segundo o subtópico, as ameaças de Saulo de Tarso. A expressão, vamos entender, respirando ameaças de morte, que nós lemos lá no textuário, capítulo de número 9 do livro de Atos, verso de número 1, descreve Saulo de maneira figurada,
como uma fera selvagem que ameaça sua presa. No texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no versículo de número 21, vamos dar uma olhadinha lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, no verso de número 21. Deixa eu encontrar aqui aos irmãos. Atos dos Apóstolos 9, 21. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para nos levar presos aos principais dos sacerdotes? Olha o que o povo lhe dizia a respeito, né, de Paulo pós sua conversão. No texto, né, então, de Atos 9, 21, o perseguidor era visto como um exterminador, pois conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Ele não poupava ninguém. Não poupava ninguém. Subtópico de número 3. Por que Saulo perseguia os cristãos? Vamos entender aqui, ó. Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente, ou seja, sem misericórdia, contra os seguidores de Cristo, eram o zelo destrutivo pela Torá, como eu comentei aos irmãos, ó, e o suposto fato, né, religioso de que Jesus estava sendo ali, entre aspas, um blasfemo. E aí o que acontecia? Ó? Para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Olha o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 21, no verso de número 23. Espero que você esteja aí anotando, né, as referências bíblicas. Nós trazemos algumas aqui para embasar o nosso conteúdo aqui. Ó. Olha o que Paulo, né, e por conhecer a lei, por conhecer, né, ser um exímio conhecedor, ele tinha conhecimento desse versículo aqui, ó, Deuteronômio capítulo 21, verso 23. Olha o que diz: o seu cadáver não permanecerá no madeiro, ou seja, na cruz, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a sua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Ou seja, aquele que era pendurado numa cruz, no madeiro, era considerado maldito de Deus. E depois Paulo vai entender, né, nós vamos trazer essa referência aos irmãos, que Cristo, que Jesus Cristo, ele se fez maldito por nós, ele se fez. A Bíblia vai dizer que ele entregou a sua vida, ninguém tirou a vida dele, ele entregou a sua vida. E Paulo depois ele vai entender isso, e nós traremos aqui no contexto da lição de hoje. Ó. Por isso nosso Senhor não passava de um blasfemo para Saulo. Mais tarde, por ocasião de sua conversão, olha aí, ó, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou dessa maldição. Vamos lá embasar este comentário. Gálatas capítulo de número 3, no verso de número 13. Gálatas capítulo 3, verso de número 13. Olha o que Paulo vai nos ensinar aqui, ó, quando ele tem um encontro verdadeiro ali com Jesus Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 21, verso 23. E o próprio Paulo depois vem dizendo, ó, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então ele entendeu que Jesus Cristo, né, através da sua morte na cruz do Calvário, nos resgatou. Amém? Olha só como que fica o resumo, né, a síntese deste tópico de número 1, onde nós aprendemos aqui que o próprio Saulo se descreve como blasfemo, perseguidor e opressor. Também aprendemos sobre as ameaças de Saulo e também fechamos, né, falando sobre o porquê que ele perseguia os cristãos. Então, nessa síntese aqui, ó, Saulo ameaçava a igreja não por acaso. Ele se descreve como blasfemo, como perseguidor e opressor. E eu já trouxe aos irmãos o significado do nosso dicionário destas três características que ele mesmo, né, falou aqui, que ele mesmo se descreveu lá em 1 Timóteo capítulo 1, no verso de número 13. Caminhando então para o tópico de número 2 da nossa lição de hoje. Tem como tema a perseguição contra a igreja de Cristo. Este tópico de número 2 tem também o seu objetivo específico, que é expor a respeito da perseguição contra a igreja em
Atos. Vamos lá entender o primeiro subtópico, que diz: contra os seguidores de Jesus. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, ou seja, contra o próprio corpo de Cristo, uma instituição divina, como nós já explicamos. Vamos lá dar uma lidinha em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, no verso de número 5. Olha só o que acontecia aqui, ó. Eu recomendo aos irmãos estarem lendo, né, todo o livro de Atos, para ficar mais fácil o entendimento do contexto. Ó. Atos 9:5. E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aqui Jesus estava dizendo: Paulo, você está dando murro em ponta de faca. Eu sou o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Então aqui, ó, quando ele estava perseguindo a igreja, ele estava perseguindo o próprio Senhor Jesus Cristo. E Jesus vem dizendo assim, ó: para ti é duro recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, bater contra faca, bater contra corrente, bater contra, dar murro em ponta de faca. Jesus estava dizendo para ele: Saulo, para com isso, né? Ele, no verso 4, ele fala assim, ó: e caindo em terra, não está escrito caindo do cavalo, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Só para a gente embasar essa parte aqui, ó. Sua intenção era acabar de vez com a igreja. Ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que a representavam, ou seja, que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem, né, nós conhecemos a história ali, que cheio do Espírito Santo de Deus, era conhecido ali como Estevão. Nós vamos falar um pouquinho de Estevão agora, no subtópico de número 2. Saulo de Tarso e Estevão. Olha aqui então, Estevão era um erudito do judaísmo, com uma grande capacidade, né, do Espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Está lá em Atos capítulo 6, no verso 9 e 10, e também Atos 7, no capítulo, do versículo 2 ao versículo 53. O que significa erudito? Aquele que não era nascido judeu, mas que estudou, né, que se especializou na cultura do judaísmo, ou seja, era também conhecido no dicionário, né, como iluminado, como um homem culto, como um homem vasto de conhecimento, né? Isso significa erudito. E essas são as características aqui, então, de Estevão. O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história de seu povo e da teologia judaica, como disse aos irmãos aqui. Então, ó, por isso, quando apontava para Jesus Cristo como clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade. E aqui, irmãos, a gente ainda pode continuar dizendo que essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo, como já citei aos irmãos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, do verso 5 ao verso 11, os irmãos vão encontrar isso. Por isso, com pleno consentimento de Saulo, que está registrado lá em Atos, capítulo 8, no versículo de número 1, eles o apredejaram até a morte. Atos, capítulo 7, do verso 59 ao 60. Por isso, eu recomendo aos irmãos que estejam lendo todo o livro de Atos. Mas se, por um lado, eles mataram a Estevão, por outro, potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. O que significa mártir? Não significa uma pessoa que se recusa a renunciar à fé cristã. Por isso que Estevão é conhecido como o primeiro mártir, porque ele se negou a renunciar à fé cristã. Terceiro subtópico, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o Evangelho proporciona. Então aqui, ó, qual é o nosso objetivo? Orar, irmãos, para o quê? Pela igreja que está sendo perseguida. Né? E quando eu digo igreja somos nós os cristãos. Né? Então, você em algum momento, talvez falo para alguém agora, que já sofreu perseguição, como eu já sofri. Talvez dentro da empresa, talvez na faculdade,
Deus me toca o coração em trazer essa palavra a alguém. E a gente já leu, né? O próprio Paulo vai dizer que todo aquele que, 2 Timóteo capítulo 3, no verso 12, todo aquele, é até bom a gente dar uma recordadinha nesse versículo aqui, ó, né? Toda a palavra do Senhor, irmãos, ela é para nossa edificação, exortação, né? Ajuda, ensino. Olha só, todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Isso aqui é Bíblia, bíblico. Todo aquele que se propõe a viver segundo o que Jesus Cristo nos tem como padrão de vida, né, e o nosso manual de fé e conduta é a Bíblia, sofrerão perseguições. Então aqui, ainda trazendo nesse contexto aqui, o resumo, né, a síntese deste tópico de número 2, onde nós aprendemos, contra os seguidores de Jesus, falamos um pouquinho sobre a perseguição de Saulo, que aquele que persegue a igreja está perseguindo ao próprio Senhor, lá em Atos 9:5, embasamos esse comentário. Também falamos aqui sobre um pouquinho, né, o resumo sobre Saulo e Estevão, porque Estevão é considerado o primeiro mártir, ou seja, porque ele não renunciou à fé dele em Jesus Cristo. Também falamos sobre a intolerância religiosa, política, contra a igreja atual, né? Então, como síntese, podemos trazer, né, além de já ter citado Atos 9:5, que a perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja de Cristo. Por isso que o próprio Senhor se apresenta ali para ele e fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Você está dando murro em ponta de faca, né, no nosso entendimento aqui, ó. Caminhando para o tópico de número 3, que tem como tema, quando um sistema se volta contra a igreja. Este tópico de número 3, ele tem também o seu objetivo específico, que é esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Lá no nosso dicionário da língua portuguesa, nós entendemos que sistema é o conjunto das instituições econômicas, morais, políticas de uma sociedade, né, a qual estamos subordinados. Ou seja, vamos entender então o que é o sistema. O que é o sistema de coisas? O que é um sistema voltado contra a igreja? Nós vamos estudar neste tópico. Sistema é um conjunto de instituições, tanto econômicas, quanto morais, quanto políticas, que regem, né, que trazem as regras da sociedade, a qual nós estamos subordinados. Então, vamos entender esse contexto aqui, ó. Primeiro subtópico. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Vamos entender. Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Desde o início da aula nós estamos trazendo esse contexto aqui, ó. Saulo entendia que praticar essas barbáries, ou seja, essas atrocidades, era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado os discípulos. Lá em João, capítulo de número 16, no verso de número 2. Olha só, estamos vivendo isso hoje. Olha só o que o próprio Jesus Cristo diz. Vamos lá dar uma lidinha. João, capítulo de número 16, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 16, no verso de número 2. Jesus diz, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Irmãos, já estamos vivendo esses dias, talvez ainda não escancaradamente no nosso país, no Brasil, mas em outros países estamos vivendo já essa situação. Estão pegando pessoas aí que estão adorando a Deus, né? Vamos entender aqui sinagoga como um local de adoração ali, e já estão tirando a vida dessas pessoas e ainda cuidando que estão fazendo um serviço a Deus, né? Em alguns países a perseguição ela é muito mais acirrada. Então aqui, ó, caminhando para o subtópico de número 2, ó, perseguição, tortura e método. O que é método? Método o planejamento, vamos dizer, os caminhos que nos levam ao que? A execução de uma tarefa,
de um objetivo, né? Vamos lá. Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Aqui, irmãos, queria trazer aos irmãos aqui que assim como nós estávamos cegos antes de aceitar Jesus Cristo, Saulo também o estava. Segundo Coríntios, capítulo de número 4, no verso de número 4, mais uma referência aos irmãos, segundo Coríntios, capítulo 4, no verso de número 4, olha o que a palavra do Senhor vai dizer. O próprio Paulo, pós-conversão, ele diz, nos quais o Deus deste século, Deus com letra minúscula, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, a Bíblia vai dizer que este mundo jaz no maligno, e que o maligno, o Deus com letra minúscula deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, e assim estava Saulo, cego para aquilo que era a verdadeira, o verdadeiro mandamento do Senhor. Então aqui, ainda podemos trazer aos irmãos aqui, Atos 26, do verso 10 ao verso 11, nós podemos entender o que? Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento, morte, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não o negaram. No caso aqui, a gente pode até falar ali, voltar a falar um pouquinho de Estevão, que foi o primeiro mártir, porque não negou a Jesus Cristo. E assim como Saulo estava cego, estávamos nós também cegos para o Evangelho. Por quê? Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Glória a Deus, porque Jesus Cristo nos resgatou desta condenação. Terceiro subtópico, perseguição aos pentecostais. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e de violência. Olha só, o que podemos dizer então sobre Daniel Berg e Gunnar Wingren, os fundadores aqui, primeiros pastores da Assembleia de Deus no Brasil. Só pesquisarmos a história deles aí. Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-nos de que a obra pentecostal custou um alto preço. Se estamos hoje vivendo, apesar das perseguições que temos, este momento, isso custou um alto preço a quem começou lá atrás. Como síntese, irmãos, deste terceiro tópico, caminhando para o final da nossa aula, onde nós aprendemos aqui, como era a perseguição contra os primeiros discípulos, também aprendemos sobre perseguição, tortura e método, ou seja, entendemos aqui que primeiro se perseguia, encontrava, torturava, muitas vezes matava, e esse era o método que Saulo, antes ali, quando estava cego ali, ele aplicava, ele fazia. E isso aí a serviço de Deus na visão dele, antes da conversão. Também aprendemos sobre a perseguição aos pentecostais nos nossos dias, vamos fazer assim. E também dizemos aos irmãos que temos que olhar para o passado, mas vendo o presente. Devemos olhar para o passado para tirar a lição. Não é bom, irmãos, que estejamos presos, que estejamos vivendo no passado. Não, somos novas criaturas em Cristo. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer isso, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Deus, o salmista também vai falar que Deus colocou um novo cântico em nossa boca. Então, como síntese, a perseguição contra os primeiros cristãos envolvia açoites, prisões e constrangimentos. Ou seja, o que Paulo se declarou dizendo, olha só, ele falava que ele era blasfemo, perseguidor e opressor, como nós já trouxemos aos irmãos. Caminhando para a conclusão da nossa aula de hoje. Se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado. Nós falamos isso lá na verdade prática no início da aula. Mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo. E por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus Cristo para arrebatá-la, como também já comentamos e trouxemos até embasamento bíblico a respeito disso.
A igreja é de Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, eu quero trazer aos irmãos, como parte da nossa conclusão, que este mundo, em minha opinião, eu gosto sempre de frisar isso, esse mundo só não está mais apodrecido, ou só não apodreceu de vez, porque nós, como cristãos, como igreja de Cristo, ainda estamos aqui. Só não caiu totalmente em treva, porque ainda tem uma igreja que ora, tem uma igreja que busca a presença de Deus, tem um povo aqui ainda que clama ao Senhor pela misericórdia dele. Em minha opinião, esse sistema de coisa só não sucumbiu ainda, porque nós ainda estamos aqui, mas não somos daqui. E Deus me toca o coração agora em trazer aos irmãos um trechinho de um hino que diz assim, que brevemente soará uma notícia, né, em que este povo barulhento, ele não estará mais aqui. Breve vai sair uma notícia. E que notícia que vai sair? Que o povo de Deus, que a igreja do Senhor, ela foi para a glória com Cristo. Que Deus possa estar falando melhor ao vosso coração. Então, se você ainda não teve a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Faça um encontro, faça uma nova aliança com Jesus Cristo, porque em breve soará uma notícia de que este povo barulhento, ele não estará mais aqui fazendo barulho. Por quê? Porque Jesus Cristo voltou em glória para nos levar, para estarmos para sempre ao lado dele. Querendo Deus, estaremos aqui para a terceira lição, que vai tratar sobre a conversão de Saulo de Tarso. Que Deus em Cristo Jesus esteja abençoando você, sua família, seu trabalho e o seu ministério, em nome de Jesus. Amém?